Olá, estamos aqui hoje com mais um episódio do nosso podcast Ubuntu e hoje nós vamos apresentar para vocês a estrutura do podcast, os objetivos, o que ele representa para nós e eu, Maria Júlia, sou produtora do podcast Ubuntu e vou entrevistar o Manuel, que é o fundador do podcast. Para começar, Manuel, quem é você e por que você decidiu criar o podcast Ubuntu? Muito bem. A ideia de criar o podcast foi uma ideia de bem dentro da filosofia Ubuntu, né? Entendendo que eu sou corretor de imóveis e especialista no bairro Cambuí. Qual é a ideia? Em ser especialista, a ideia é eu fazer o quê? Eu conhecer o que se tem dentro do bairro, conhecer profundamente cada empreendimento, cada imóvel, para que eu tenha a autoridade de apresentar isso para os meus clientes. Os meus clientes, possíveis moradores do bairro Cambuí, para que eles tenham o interesse, o desejo e a decisão de morar no bairro Cambuí, eles precisam saber o que se tem lá. Então, entendendo essa dor, essa necessidade, eu entendi que, poxa, então eu preciso promover, preciso divulgar os empresários, profissionais liberais, produtos e serviços que esses comércios e profissionais liberais oferecem em Cambuí. Para quê? Para que eu entenda o que eles oferecem e possa apresentar isso para os meus possíveis clientes, moradores do bairro Cambuí e possam ser também consumidores, clientes desses comércios, desses profissionais liberais. Para fazer essa engrenagem funcionar, esse ecossistema funcionar, surgiu a ideia de conhecer essas empresas, conhecer mas de uma forma humanizada. Saber por que eles abriram aquele comércio, por que eles decidiram prestar aquele serviço, qual é a característica que define a proposta de valor de cada um desses fornecedores de serviço, de produtos. Mas mais do que isso, porque geralmente a gente fala o seguinte, não, você faz uma gulgada ali, você pega a lista do comércio, lista dos profissionais, você já tem tudo. Não, você não tem a história, você não tem a essência, você não tem os porquês, você não tem os propósitos, isso você não tem. Então, e aí encaixa na filosofia Ubuntu, que ela é viva, ela é dinâmica, ela é construtiva, ela é de crescimento e de abundância. Por quê? Se eu divulgar esses comércios, se eu contar a história deles, se eu mostrar o propósito deles dito por eles, o meu cliente vai ter um conteúdo, uma tomada de decisão muito mais consistente, porque ali ele conheceu a história, conheceu os propósitos, conheceu o universo que ele vai estar inserido. E aí faz todo sentido, porque aí ele se transforma num consumidor que pertencente àquela comunidade, àquele grupo, àquele bairro e àquela localização onde ele vai querer morar, construir família, constituir família ou terminar os dias dele, enfim, todas as decisões que levam você a escolher uma moradia. E, Manuel, quando você pensa no podcast Ubuntu, quem que você quer atingir de verdade? Então, o podcast Ubuntu, ele tem a ideia de atender algumas necessidades pertinentes a dores, né? Então, por exemplo, o comerciante, o que ele tem de dor? Como comunicar às pessoas os produtos, serviços e a proposta de valor dele. E se a pessoa simplesmente fala assim, eu quero uma lista de bares da cidade de Cambuí, a lista é fria. Ninguém entende se aquele lugar tem um diferencial, que diferencial, ou por que criaram aquele lugar.
Isso faz uma diferença enorme. Porque, às vezes, se você perguntar para um empresário, fala assim, por que você abriu o seu negócio? Ele fala assim, para ganhar dinheiro. Não chamou a minha atenção. Agora, se você perguntar para um comerciante, por que ele abriu aquele bar? Não, porque eu quero levar um alimento saudável, que tem uma preocupação de ter uma pegada de saúde, de proteínas, enfim, de comidas fitness, comidas muito mais que promovam uma saúde diferenciada. Poxa, esse cara tem um propósito legal, já me chamou a atenção. Então, ele não quer só fazer comida para ganhar dinheiro, entendeu? Ele tem uma coisa a mais. Aí, um profissional, vamos supor, na área de uma clínica de estética. Qual é o objetivo dela? O que ela tem de diferencial? O que, de fato, ela entrega? E você escutar isso de quem é proprietário, quem construiu, quem criou, faz toda a diferença. Então, respondendo a sua pergunta mais direta, então seria empresários que queiram apresentar sua proposta de valor, contar a sua história, mostrar o que ele pode oferecer para o meu cliente que vai querer adquirir um imóvel para morar ali. Esse é um dos interessados. Outro interessado é o próprio cliente, que para ele tomar uma decisão de adquirir um imóvel, ele quer saber o que vai ter no entorno desse imóvel, o que ele vai encontrar na vida noturna ali, o que ele vai ter que ele pode resolver a pé, o que ele pode ir à noite, andar com os filhos, a escola, enfim. Esse é um outro feito para esse cliente, né? Então eu tenho o empresário, eu tenho o cliente e também é feito com utilidade pública. Então, por exemplo, qual que é a nossa ideia? Provocar as escolas em ter um espaço para elas entenderem o espírito Ubuntu de ser, né? De mostrar para os jovens, para os alunos ali, que eles também podem contribuir com essa ideia de construir uma nova visão, um novo ideal, para que ele possa ser inserido naquele bairro de forma ativa e proativa de construção de uma nova sociedade. E aí a gente pode criar motivações dentro da escola, como o repórter Ubuntu, contar ali o que é as necessidades dos jovens. Os jovens têm um canal para eles poderem falar sobre as suas dores, os seus anseios, as suas angústias, porque a gente às vezes ignora tudo isso e não tem um espaço para o jovem falar. Então o podcast também é um canal para esse público, para a parte social, né? E vamos falar sobre o que o podcast oferece. O que uma pessoa ganha quando ela começa a acompanhar o podcast Ubuntu? Isso é muito legal, porque nós queremos ser um canal onde você pode, sendo assíduo ali, sendo um inscrito no nosso canal, conhecer de fato o bairro onde você mora. Então, o comerciante, se ele tiver hábito de ver o nosso podcast, ele vai conhecer os seus concorrentes, vai conhecer clientes, empresas complementares, ele vai conhecer dores e anseios e objetivos dos outros também. Então ele vai poder também moldar um pouco o seu negócio para interagir com o que está tendo ali. Isso é muito interessante. E aquele que quer morar num determinado bairro, a ideia é que seja o seguinte: olha, eu decidi que eu quero morar em Campinas, e no bairro Cambuí. O podcast vai oferecer para ele um conteúdo muito rico que vai ajudar ele na tomada de decisão. Então, ter esse conteúdo, alimentar essas informações, qualificar essas informações e dar a esse público uma condição de entender com propriedade aonde ele escolheu fazer a vida dele, construir a sua vida, a sua família e tudo mais,
vai fazer muita diferença para as decisões deles. Você fala muito de comunidade. Que tipo de comunidade o Ubuntu quer construir? É um pouco aquilo do que ele tem de essência, né? Então, a comunidade fala o seguinte, a filosofia Ubuntu fala o seguinte: sou quem sou porque nós somos. Isso por si só já diz muito do que nós queremos. Então, eu não consigo crescer, por exemplo, eu sou corretor de imóveis, a forma que eu ganho dinheiro é vendendo imóveis, alugando imóveis, captando imóveis. Muito bem. Esse é o meu objetivo. Mas fazer parte de uma comunidade onde eu tenha uma lanchonete, uma padaria, uma loja de vinho, uma loja de congelados, uma ótica, enfim, todos os comércios dali do bairro, em que eu possa saber detalhadamente o que aquele comércio oferece, qual é a proposta de valor dele. Essa comunidade vai começar a se preocupar em se mostrar para ajudar aquele consumidor dele, meu, que é o que vai morar ali, poder ter uma clareza naquilo que está sendo oferecido. E ele ficar ciente no entorno da onde ele vai morar, o que ele pode usufruir de benefício ali do comércio local. Então a comunidade ela tem o intuito de é uma voz para o meu público, porque nós nesses comércios vamos ter ali informações, pesquisas de satisfação do cliente. E o cliente vai poder dizer o que ele quer melhorar, o que ele não quer. Então essa comunidade é para isso. O cliente, o morador, que é cliente de todos os comércios envolvidos ali, vai poder dar informação do que está faltando para ele, o que ele gostaria de ter no bairro, enfim, dando dicas para os comércios e aqueles que estão nessa comunidade poder falar, poxa, olha aí, é uma oportunidade, eu vou fazer, eu vou implantar, eu vou construir. Então, essa comunidade ela é rica, dinâmica e viva, porque o tempo todo ela vai lendo e se adaptando às necessidades inerentes às vontades e os desejos do cliente consumidor. Então, tendo essa comunidade viva, todo mundo participando, todo mundo contribuindo, cada empresário contribuindo com a sua proposta, né? Com o seu negócio, com o seu propósito, vai construindo ali um caldeirão de boas coisas que todos ajudam todos. Então, se eu tenho uma comunidade forte, oferecendo produtos diferenciados, consistentes e complementares, os moradores vão poder ter uma satisfação maior e isso gera uma onda de influência, porque as pessoas vão querer mais morar em Cambuí, os empresários vão querer investir mais nos seus negócios e tudo vira uma cadeia que todo mundo ganha. Então, eu só vou ter sucesso em vender o imóvel se aquele empresário tiver sucesso em vender o seu serviço, porque vai atrair o meu cliente um serviço bem feito naquela localidade. Então, essa engrenagem de ganha-ganha faz uma diferença enorme e é a essência do Ubuntu. Então, a comunidade é fundamental para ser uma voz ativa das necessidades, dos desejos, dos objetivos e das falhas também, para que tenha transformação, todo mundo melhore. Essa que é a ideia. Perfeito. Você falando de transformação, que tipo de transformação você acredita que o Ubuntu pode gerar na vida das pessoas? É incrível como pequenas atitudes fazem transformações gigantescas. Informação é a maior moeda de troca que o empresário pode ter. E se eu tenho uma informação de que o que eu estou entregando não é algo bom, eu vou melhorar, eu vou mudar, eu vou transformar, eu vou introduzir. Então, tudo que nós captarmos nessas comunidades, captarmos de informações com os empresários, todo mundo
entendendo que o bem maior é o bem comum. Por quê? Se todos tiverem sintonizado com as necessidades, com os gritos, com os clamores, com as necessidades que estão sendo transmitidas ali na comunidade, você transforma. Então o morador vai ver que ele tem um canal que ele pode falar. Ele falando, ele pode colocar os desejos dele. Esse desejo, se for replicado em outros clientes, vai ter necessidade de ter mais um tipo de comércio ali, um tipo de serviço. Então você transforma. O cliente transforma também a forma dele enxergar aonde ele vai morar. Transforma a forma dele visualizar ele morando, ele com os filhos, levando nas escolas, ele nas academias, nos clubes, nos barzinhos, ele passando a noite, ele convivendo com a sua família de uma forma muito mais harmoniosa e muito mais presente. Isso faz uma diferença enorme. Então, é uma transformação ativa e dinâmica o tempo todo. Eu vejo que se todo mundo aproveitar a comunidade, aproveitar a oportunidade da existência do podcast, vai ter um canal de transformação de todos. O comerciante vai melhorar a sua forma de entregar, o profissional vai melhorar os seus produtos e serviços, o cliente vai melhorar a forma de enxergar as necessidades e poder exigir, poder pedir, poder transformar o ambiente que ele quer morar. Perfeito. E para quem está assistindo agora, como pode fazer parte do projeto do podcast Ubuntu? Muito legal isso. Nós temos nossos canais, todos os canais das mídias sociais. Nós temos a necessidade de ter engajamento, de ter as pessoas querendo falar de si. O objetivo do podcast é divulgar você, divulgar a sua empresa, divulgar o seu serviço, os seus produtos. E se você quer ser visto, quer ser lembrado, quer ser transformado, nos procure, entre na nossa comunidade, venha aqui, se inscreva no nosso canal, solicite a oportunidade de fazer uma entrevista com a gente, de fazer parte desse podcast ativamente. Você vai contar a sua história, vai contar os seus desejos de transformação, o seu propósito. Isso é fundamental para que nós possamos realmente adquirir transformação e você falar diretamente com quem vai ser o seu cliente ou clientes que já são do bairro, que possam também vender o seu imóvel, comprar um imóvel novo, mudar de estágio, evoluir, crescer. Isso é muito importante. Então, assim, você vai nos encontrar nos nossos canais, você pode deixar lá a sua pergunta, tem o nosso site, você pode solicitar ali uma anamnese para a gente entender um pouquinho do que você deseja, quais são as suas necessidades como empresário ou pessoas também que queiram buscar informações de um bairro bem interessante para se morar. E nessas informações também vou poder apresentar para você produtos também de moradia, né? E mais um canal para que você queira vender o seu imóvel, queira alugar o seu imóvel, também pode se inscrever no nosso podcast, falar com a gente e vai ser um prazer poder atender. Muito obrigada. Legal. Eu quero agradecer demais esse tempinho que você está disponível aqui com a gente e entender um pouquinho dessa ideia que a gente quer transformar o bairro de Cambuí num ponto muito interessante para você morar.